Eu falei Atos o quê? Eu falei errado, é 16. Atos 16, versículo 12. O que está escrito aí? Conversão de Lídia. O texto. Quem achou pode ler, por favor, voz alta. Então, ali ficamos vários dias. Versículo 12. Então, já temos bastante informação num versículo só. Então, Atos, quando você lê o livro de Atos, você entende a narrativa por detrás dos livros, ou melhor, das cartas do apóstolo Paulo. Então, ele está dizendo, dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. Nesta cidade, permanecemos alguns dias. Essa carta de Paulo à igreja em Filipos, a gente percebe nesse período de Atos 16, quando... Só uma pausa aqui, irmão. E aí, pastor Vinícius, que o Aguinaldo falou alguma coisa? Ah, tá. Então, em Atos 16, Paulo tem aquela visão, né? Passe para a Macedônia e venha nos ajudar. Lembra desse cenário? E Paulo passa e vai para a Macedônia. E vai ali, prega para a igreja, ou melhor, prega e forma uma igreja ali em Filipos, que é a primeira do distrito da colônia romana. Nessa cidade ele permaneceu por alguns dias. Lembrando que a gente está em Atos contando a história de quando Paulo foi lá. Mas isso não quer dizer que a escrita da carta em Filipenses é daquele período. Então, Paulo foi num período, passou alguns anos, né, e escreve a carta para aquela igreja a qual ele já havia criado. Tá? Então, esse foi o primeiro contato, podemos ver, Paulo com a igreja, ou com aqueles que moravam em Filipos. Durante essa breve visita, Deus fez grandes obras. Uma dessas foi estabelecer dele ali naquela cidade. Lê Atos 16, versículo 40, por favor. Que foi essa a primeira localização de Paulo, ida de Paulo a solo europeu. 16:40. Então diz aí: tendo saído da prisão, Paulo e Silas dirigiram-se para a casa de Lídia e, vendo os irmãos, os animaram, depois partiram. Então, já havia ali criado uma comunidade na igreja de Filipos. Então, vamos lá agora para Filipenses, capítulo 1, versículo 12. Tem outro microfone aí? Cadê? O cara do som não está aí no som? Então, Paulo começa a narrativa em Filipenses,
ele se apresenta no prefácio, esse é o versículo 12 que nós lemos, mas no versículo 1 ele vai dizer: Paulo e Timóteo, servo de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos, que vivem em Filipos. Então já havia sido constituído uma igreja. Isso são informações importantes a bispos e diáconos que vivem ali em Filipos. Graças e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 12 vai dizer: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas em toda a guarda pretoriana e todos os demais. Então, Paulo, ele escreve essa carta e ele está preso. Ele está preso numa cadeia e há aqui algumas possibilidades de onde Paulo poderia estar. Eu fui dar uma pesquisada onde Paulo poderia estar e a que mais se aproxima é quando Paulo... Obrigado, Maiara. Quando Paulo esteve em Roma. Mas algumas pessoas acham que Paulo poderia estar em Éfeso, quando ele escreve essa carta aos Filipenses. Outros acham que ele poderia estar na prisão em Cesareia Marítima. Inclusive, nós estivemos lá e foi descoberto uma possível prisão naquela região da Cesareia Marítima. Então, há também a possibilidade, de acordo também com o texto lá de Atos, capítulo 23, e, de acordo com a tradição antiga, é provável que Paulo escreveu aos Filipenses durante a sua prisão em Roma, descrita em Atos, capítulo de número 28. Por quê? Uma das coisas é a linguagem que ele usa e as referências que ele fala. Ele faz referência à guarda pretoriana, em capítulo 1, versículo 13, e a casa de César, capítulo 4, versículo 22, que se encaixam com o cenário romano. Então, também há essa possibilidade. Todos os santos mandam saudações, especialmente os da casa de César. Está aí, capítulo 4, versículo 22. Pois bem, então, esse era o cenário que Paulo escreve a carta à igreja de Filipos. E a palavra-chave dessa carta de Paulo é o capítulo 4, versículo 4. Abre aí, capítulo 4, versículo 4. Achou, Daniel? Pode ler, por gentileza. Aqui. O texto é pequenininho. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez, digo, alegrai-vos. Alegrai-vos. Essa é o texto-chave, o versículo-chave que vai caracterizar essa carta de Paulo aos Filipenses. Então, se avaliarmos corretamente a fé que o apóstolo Paulo tinha em Deus, veremos que a alegria se torna uma expressão natural, mesmo em circunstâncias difíceis. Então, Paulo está preso, e dentro da prisão, ele fala sobre uma alegria. Paulo está encarcerado e escreve àquela igreja dizendo: olha, fiquem alegres. E quando a Bíblia
enfatiza mais de uma vez a mesma coisa, preste atenção naquilo que está sendo repetido. Quando ela começa a repetir tal assunto, você presta atenção, fica focado naquilo. Então, Paulo faz isso no único versículo, ele fala, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então, ele está enfatizando com relação à fé dele, à segurança que ele tem em Cristo Jesus. Então, essa é uma carta que Paulo passa à igreja de Filipe, trazendo essa alegria. Então, a gente tem o esboço da epístola de Paulo, que são aqui. Primeira saudação do capítulo 1, versículo 1 e 2. Ação de graças. Não tem o slide aí? Por favor. Ações de graças e oração pelos santos, capítulo 1, do versículo 3 a 11. Circunstâncias da vida de Paulo, capítulo 1, do versículo 12 a 26. Conduta dos cristãos, do capítulo 1, 27 ao 30. Exemplo de Cristo, fala sobre humildade, do capítulo 2, 1, versículo 1 ao 18. Timóteo e Epafrodito e a preocupação dos dois, do capítulo 2, 19 a 30. Exemplos de Paulo sobre a maturidade, capítulo 3. Exortações e gratidão, capítulo 4, e conclusão. Esse aí é um esboço daquilo que Paulo vai tratar sobre esse tema aí. Então, abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4, versículo de número 2 em diante. Aí, Daniel, você está com o microfone aí? Você pode ler para a gente? Capítulo 4, versículo 2 em diante. Rogo-vos a Evódia e rogo a Sintique, pense concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo também, peço que as auxilie, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. É até aí? Tu leu até o 7? É. Tudo bem, daí já dá para ver. Então, vendo até o 20, a gente consegue perceber uma questão que é importante sobre a unidade e a maturidade e a humildade que essa carta ela vai trazer. Falar sobre maturidade, humildade e sobre essa questão da alegria, como eu falei. Então, ela sempre vai ficar nesses pontos sobre maturidade e humildade. Quando a gente parte para ver isso em Jesus, Paulo demonstra essa questão da humildade, como que nós deveríamos viver de acordo com a pessoa de Cristo. Então, olha aí Filipenses capítulo 2, se não falha a memória. Deixa eu ver aqui. Fala sobre a humildade de Cristo, assim. É isso mesmo, capítulo 2. Pode ir ler no capítulo 2, por favor. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa,
Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Então, Paulo está falando sobre humildade e sobre maturidade cristã. Lembrando que ele está dentro da prisão falando a uma igreja. Então, preste muito bem atenção nessas palavras que ele fala com relação à maturidade, sobre a questão da vanglória, sobre humildade na comunidade, né, cristã. Vai lá. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Aqui, só um ponto aí. Então, as principais características dessa humildade, dessa maturidade, estão relacionadas a essa encarnação e exaltação de Cristo. Tá? Pode ir. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente à morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Glória a Deus. Então, o exemplo de maturidade, de humildade, é baseada na encarnação e na exaltação de Cristo. Em todas essas situações, o Senhor é exaltado. Né? Assim como Cristo passou por tempos difíceis, assim como Cristo viveu momentos difíceis, mesmo passando por todas essas situações, em todos esses momentos, Cristo, o Senhor, é exaltado. Seja no sofrimento de Paulo, na vida pessoal cristã, nos desejos e ambições do próprio apóstolo Paulo, em todas essas percepções das condições da vida necessária e a satisfação pessoal, Cristo, ele é exaltado. Então, Jesus é o modelo de maturidade, Jesus é o modelo de humildade. E isso numa comunidade que eu digo, numa igreja, faz toda a diferença. Quando você se coloca como o Senhor Jesus, né? Se humilhando, se colocando numa posição de servir mesmo o outro. Né? Quando você se coloca numa posição, entende que eu estou aqui para servir o irmão, toda vanglória cai por terra. Toda vanglória cai por terra. Porque você entende que você está aqui como servo. Você entende que está aqui como alguém que está pronto a servir a igreja de Cristo. Então, assim como Jesus, que sendo Deus, se esvaziou de toda a sua glória, assim também ele nos ensina a ser humildes, a sermos humildes. Então, o apóstolo Paulo traz essa carta à igreja em Filipe, trazendo essa questão da maturidade e da maturidade cristã, e traz exemplos de maturidade cristã, traz exemplos de humildade, isso baseados em Cristo Jesus, que foi o modelo e é o exemplo. A carta é pequena, a carta de Paulo à igreja de Filipos é pequena, e agora nós vamos nos ater, por isso que eu comecei com Filipenses, a Efésios, que é um pouco mais longa. Então, solta para a gente o... Não corre não, Mara, que essa escada aí... Já teve situações nessa escada, Mara. Efésios. Agora vamos falar de Efésios.
carta de Paulo aos Efésios. A história como Paulo chegou à cidade de Éfeso é muito interessante. Você pode ler sobre isso em Atos capítulo 19. Éfeso era uma cidade enorme. Era o epicentro de adoração da maioria dos deuses gregos e romanos. E durante mais de 2 anos, Paulo teve uma presença missionária realmente eficaz lá e muitas pessoas se tornaram seguidoras de Jesus. Anos depois, após ser preso pelos romanos, Paulo escreveu essa carta. O movimento do pensamento dessa carta divide-a em 2 metades realmente claras. Na primeira metade, Paulo explora a história do Evangelho, como toda a história alcançou seu clímax em Jesus e na criação dessa comunidade multiétnica de seus seguidores. A segunda metade da carta está ligada à primeira através da palavra portanto. E aqui Paulo explora como a história do Evangelho deve afetar a forma como vivemos cada parte da nossa história de vida, pessoalmente, em nossos bairros e comunidades e em nossas famílias. Então, vamos nos aprofundar e ver como Paulo desenvolve tudo isso. O capítulo 1 começa com um belo poema em estilo judaico, onde Paulo louva a Deus, o Pai, pelas coisas surpreendentes que fez em Jesus Cristo. Desde a eternidade passada, o Pai teve como propósito escolher e abençoar um povo da aliança. Pense aqui na família de Abraão, em Gênesis, capítulo 12, versículos 1 a 3. E agora, através de Jesus, qualquer pessoa pode ser adotada nessa família. A morte de Jesus cobre os nossos piores pecados, os nossos piores fracassos, e em Jesus encontramos a graça de Deus. Na verdade, Paulo diz que essa graça abriu um modo totalmente novo de entendermos cada parte de nossas vidas. Ele diz no capítulo 1, verso 10, que o propósito de Deus era unificar todas as coisas no céu e na terra sob Cristo, que é um título que significa Messias. O plano de Deus sempre foi ter uma enorme família de seres humanos restaurados, unidos em Jesus, o Messias. Esse propósito divino se tornou claro, diz Paulo, quando fomos primeiramente transformados naquela família. E aqui ele está se referindo aos judeus étnicos e à família de Abraão. Mas então Paulo fala sobre vocês, e aqui ele quer dizer não judeus. Todos vocês ouviram sobre Jesus e a salvação através dele e foram trazidos para essa família pela obra do Espírito Santo. E assim, aqui, ele está se referindo aos eventos relatados nas histórias dos Atos, sobre como o Espírito de Deus reuniu judeus e não judeus em uma única família em Jesus, tal como Deus prometeu a Abraão há muito tempo atrás. Note também como, nesse poema, Paulo começa falando sobre Deus o Pai e depois sobre Jesus o Filho e aqui no final sobre o Espírito. Os três trabalham juntos quando Paulo conta a história do Evangelho. É muito legal. Depois do poema, Paulo responde com uma oração. Ele ora para que esses seguidores de Jesus não apenas conheçam, mas experimentem pessoalmente o poder do Evangelho. Que eles sejam energizados pelo mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos e o colocou como a cabeça exaltada de todo o mundo. Agora, no capítulo 2, Paulo retrocede e desenvolve algumas ideias-chave do poema do capítulo 1, especialmente sobre a graça de Deus e essa nova família multiétnica de Jesus. Ele começa recontando a história de como esses cristãos não judeus conheceram Jesus. Antes de ouvir sobre Jesus, eles estavam fisicamente vivos, mas estavam espiritualmente mortos. Eles estavam presos em uma vida de egoísmo e sem propósito, e estavam sendo enganados pelas forças espirituais do mal. Mas, surpreendentemente, Deus, em seu grande amor e misericórdia, os salvou. Ele perdoou todos os seus pecados e juntou as suas vidas à vida de ressurreição de Jesus, e ele também os trouxe de volta à vida. E agora, tendo sido criados como novos seres humanos através de Jesus, eles têm a alegria de descobrir todos os novos chamados, propósitos e tarefas que Deus colocou diante deles. Eles não só foram presenteados com a graça de Deus, como também foram convidados para uma nova família. Antes de ouvir sobre Jesus, esses não-judeus não estavam apenas afastados de Deus, eles estavam separados do seu povo da aliança, da família de Abraão. E por uma razão muito prática, os mandamentos da aliança do Sinai formavam uma linha divisória ao redor dessa família. Eles eram como uma barreira que mantinha a maioria dos não-judeus afastados. Mas em Jesus, as leis da Torá foram cumpridas e a barreira foi removida. Os dois grupos étnicos se tornam, como Paulo afirma, uma nova humanidade unificada, capaz de viver em paz. Então, Paulo continua no capítulo 3 a se maravilhar com o papel único que ele teve de espalhar essa boa notícia para o povo não judeu. E mesmo estando na prisão, ele agradece a Deus pela chance que teve de ver essa família da aliança crescer tanto. Então, Paulo termina a primeira metade da carta com outra oração. Dessa vez, ele ora para que os seguidores de Jesus sejam fortalecidos pelo Espírito de Deus para simplesmente compreender
e entender o amor que Cristo tem pelo seu povo. A segunda metade da carta começa com Paulo mudando de ritmo, e ele começa a desafiar o leitor a responder à história do Evangelho pela maneira como vive a sua própria história de vida. Então ele começa no capítulo 4 com a vida cotidiana da igreja. A igreja é uma grande família com muitos tipos diferentes de pessoas, mas ele enfatiza que eles são um, e um é a palavra-chave nesse capítulo. Eles são um corpo que é unificado por um espírito. Eles têm um só Senhor com uma fé. Eles têm um batismo. Eles acreditam em um Deus. Isso é muita união. No entanto, diz Paulo, a unidade não é a mesma coisa que uniformidade. Ele continua a explorar como a nova família de Jesus consiste em muitos tipos de pessoas muito diferentes, mas todos são capacitados pelo único Espírito Santo, cada um usando seus talentos e paixões únicas para servir e amar uns aos outros e para edificar a igreja. E aqui ele usa duas metáforas muito legais. Uma é a construção da igreja como um novo templo, e a segunda é que todos estão se tornando uma nova humanidade, com Jesus como a cabeça. E essa nova humanidade é uma metáfora que ele vai usar nos próximos capítulos. Paulo desafia todo cristão a retirar a sua velha humanidade como um conjunto de roupas velhas e a revestir-se de sua nova humanidade na qual a imagem de Deus está sendo restaurada. E ele então segue para essa longa sessão onde ele compara a humanidade nova e velha. Então, em vez de mentir, novos humanos falam a verdade. Em vez de guardar raiva, eles resolvem seus conflitos pacificamente. Em vez de roubar, os novos seres humanos são generosos. Em vez de fofocar, eles encorajam as pessoas com suas palavras. Em vez de se vingar, os novos seres humanos perdoam. Em vez de gratificar todo o impulso sexual, os novos seres humanos cultivam o autocontrole de seus desejos corporais. Em vez de ficar bêbados, os novos seres humanos vivem sob a influência do Espírito de Deus. E ele explica como era essa influência de 4 maneiras diferentes. As 2 primeiras têm a ver com o canto. Cantar juntos, mas também cantar sozinhos. E isso é realmente interessante. A primeira coisa que Paulo pensa sobre como o Espírito funciona na vida do povo de Jesus é cantar e música. O terceiro sinal da influência do Espírito é gratidão por tudo. E a quarta é que o Espírito obrigará os seguidores de Jesus a se colocarem abaixo dos outros e a elevar os outros como mais importantes que eles mesmos. E Paulo, na verdade, expande esse quarto ponto mostrando como isso funciona no casamento cristão. Então, você tem uma esposa que segue Jesus. Ela é chamada a respeitar e permitir que seu marido se torne responsável por ela. E o marido é chamado a amar a sua esposa e usar sua responsabilidade para colocar a sua vida egoísta de lado e priorizar o bem-estar de sua esposa acima do seu. E Paulo diz que esse tipo de casamento está realmente reencenando a história do Evangelho. As ações do marido imitam Jesus e o seu amor, e o seu auto-sacrifício. As ações da esposa imitam a igreja, o que permite que Jesus a ame e a faça nova. Paulo então aplica a mesma ideia a filhos e pais, bem como escravos e mestres. Paulo encerra a carta lembrando a esses cristãos a realidade do mal espiritual. Esses são seres e forças que tentarão prejudicar a unidade do povo de Jesus e a comprometer a sua nova humanidade. E assim, Paulo os desafia a permanecerem firmes e a colocarem esse conjunto metafórico de armaduras corporais que ele descreve em detalhes. E Paulo tirou todas essas peças de armadura do livro de Isaías e como Isaías descreveu o rei messiânico. E agora, como seguidores do Messias, precisamos adotar os atributos do Messias como nosso, porque nós formamos o corpo de Jesus. Na prática, acho que Paulo quer que os cristãos comecem a formar hábitos, usando proativamente a oração e as escrituras em nossos relacionamentos uns com os outros, para nos ajudar a crescer e a amadurecer como seguidores de Jesus. E essa é a carta aos Efésios, muito poderosa. É onde Paulo resume toda a história do Evangelho e como ele deve reformular cada parte da nossa história de vida. Bacana, né? Bem legal. Aí, essa análise, e interessante o desenho que ele vai fazendo. Você pensa assim, não vai ter mais para onde desenhar. Ele vai inventando mais seta, puxa a seta daqui, passa a seta para lá, bem bacana. Esses vídeos estão sendo colocados lá no grupo. Então, vamos lá, para Efésios, capítulo 1, versículo 1. Quem achou pode ler em voz alta aí, por favor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso. Ponto. Aí já tem uma informação. Para quem que ele está escrevendo? Para quem? Para os santos. Né? Para os santos que vivem
em Éfeso. Vai lá. E fiéis em Cristo Jesus. Não só santos, mas fiéis. Então, ele está falando acerca daqueles que já foram salvos. Quem são os santos? Né? Não é como hoje a gente pensa na nossa cabeça com relação aos santos. Né? Geralmente, quando fala santo, você pensa em quê? Imagem. Uma imagem de escultura e algo do tipo. Não. Está falando sobre os lavados e remidos. Esses são os santos, os santificados, os separados. Você é um santo. Se alguém um dia chegar para você e falar assim, tu é um santinho, né? Você fala, muito obrigado. De fato sou, porque quem é santificado é santo do Senhor, é separado. Então, essa palavra, santo e fiel, vai falar muito acerca daquilo que Paulo quer desenvolver na carta aos Efésios. Vai lá. 2. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Só até aí. E vem, bendito o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênção, toda sorte de bênção espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Então ele já diz aí, ele dá uma prévia daquilo que ele vai falar. Ele vai falar sobre que Deus derramou bênçãos sobre nós para que sejamos santos e irrepreensíveis perante eles em amor. Pois bem, então, daí já começa a ter uma noção daquilo que Paulo vai começar a desenvolver. Então, Paulo escreve essa carta à igreja em Éfeso. Provavelmente ele estava na prisão domiciliar quando ele estava em Roma e fica 2 anos preso numa prisão domiciliar descrita em Atos capítulo 28. Dá uma olhadinha aí, Atos 28. Você confirma para mim. Agora o versículo eu não sei. Atos. É. 30? Isso, lê para mim, por favor. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Paulo estava preso em casa e estava fazendo o quê, irmão? Pregando. Não tem o que fazer, vou pregar, né? Glória a Deus por isso. Pregando e não tinha o quê? Nada que pedia a ele. Então ele tinha certa liberdade em Roma para fazer essas ações. Ele estava preso quando ele escreve essa carta à igreja de Éfeso. Então, Éfeso era uma capital da província romana da Ásia, da costa da Ásia Menor. E em Éfeso tinha uma das 7 maravilhas do mundo antigo, né, que é o templo da deusa Diana, Diana dos Efésios. Né? Será que a gente consegue colocar aí, Maiara? Coloca aí, templo da deusa Diana dos Efésios, no Google, ver se a gente tem alguma imagem. Então, provavelmente, ele escreveu essa carta no período de 60 a 62 depois de Cristo. Lembrando que a data mais próxima do martírio de Paulo é 64, 65 depois de Cristo. Então, Paulo escreve à igreja ali em Éfeso, e o interessante é que ele vai falar sobre a vida cristã, sobre uma nova vida, uma nova roupa, um novo estilo de vida, diferente daquilo que esse templo, as pessoas iriam para lá, templo da deusa Diana dos Efésios, né, onde as pessoas
iam para este templo e tinham ali o seu culto de forma pagã, completamente promíscua, né? E de forma sexual também, para prestar culto a essa deusa. Será que tem a imagem da deusa também? Só para eu lembrar se é quem eu estou pensando aqui. Enquanto a Mayara procura lá, então era muito conhecido, até hoje, né? Até hoje pessoas viajam, vai para lá para ver esse monumento. Então Paulo faz esse contraponto entre este templo da deusa Diana, o estilo de vida que eles... Não é essa daí, não. Essa daí... é isso aí mesmo. Olha lá, ó. Olha como ela está farta de seios. Está vendo aquilo ali? Aquelas bolas, tipo bolas ali, são seios, né? E isso traz a ideia desse culto sexual que era oferecido a deusa Diana dos Efésios. Então, o foco do Paulo ali para a igreja de Éfeso é o ministério da igreja. Uma igreja nova, unida em Deus, uma colônia onde o Senhor da história estabeleceu uma amostra da unidade e dignidade renovada da raça humana. Então, Paulo vai falar sobre a igreja, sobre a unidade da igreja, que é um corpo, ele usa a figura do corpo, onde Cristo é o cabeça, e nessa linguagem da figura, falando sobre a igreja, ele usa também a figura do casamento, onde diz que a esposa, né, é como ali a igreja, e o marido é como se fosse Cristo. Né? Quando ele usa o exemplo falando que o marido tem que dar a vida pela esposa. Tem que dar a vida pela esposa. Eu lembro de certa feita, meus pais estavam indo viajar, e aí um cara de moto veio com a moto de lá para cá, e minha mãe tinha ido na frente, porque eles estavam atrasados. Minha mãe foi na frente e meu pai veio logo mais atrás, porque o rapaz que tinha deixado minha mãe foi de mototáxi. Ela nunca gostou de pegar mototáxi, e quando pega, dá esse azar. Saiu de um ponto para o outro, e não tinha outra moto, então esse cara teve que voltar para buscar meu pai e levar meu pai. Então, nesse trajeto, minha mãe foi andando e meu pai estava vindo atrás. Quando meu pai desce, vem um outro cara de moto vindo de lá para cá e veio na direção da minha mãe e abordou ela, e ela diz que ele estava armado, e mandou ela passar as coisas e tudo mais. Só que meu pai viu de longe, e o que ele fez? Saiu correndo em direção à minha mãe, e eu pensei, hoje eu penso, né? Eu falei assim, o que ele achou que ele ia fazer? Que o cara ia dar um tiro e ele ia segurar a bala, sei lá, alguma coisa do tipo, né? Mas ele foi correr e segurou aqui na carteira, né? As calças tinham muito bolso assim lateral na época, né? E segurou aqui e correu. Eu acho que o cara pensou que ele estava armado, achou que ele estava armado. O que o cara fez? Tentou abaixar para pegar a bolsa, não conseguiu. Correu, foi embora. Deixou eles para lá e foi embora. Então, eu fiquei... Aí, depois eu perguntei para meu pai, o que você ia fazer quando chegasse lá? Você ia falar, por favor, não roube e tal? Aí meu pai falou assim, não sei, quando ele abaixou para pegar a bolsa, eu já ia chegar chutando ele e ver que não ia ver o que ia dar. Então, aí eu pensei assim, de fato, você ia morrer pela minha mãe. Ou, de repente, os dois, né? Mas... é o que a Bíblia fala, o marido é aquele que está ali à frente e vai proteger.
Então, usando essa linguagem com relação à igreja, Cristo morreu pela igreja. Jesus morreu pela igreja, por essa nova comunidade, por essa nova família. Então, temos o esboço aqui, onde o tema central da epístola de Paulo é a igreja como o corpo de Cristo. Então, ele faz primeiro a saudação, depois no capítulo 1, do versículo 3 ao 14, ele fala sobre a igreja no propósito de Deus, a igreja e o poder de Deus, a igreja como casa de Deus, né? Aí eu já estou no capítulo 2, a igreja como revelação de Deus, capítulo 3, a igreja e a plenitude de Deus, capítulo 3, do versículo 14 ao 21, a igreja e os padrões de Deus, capítulo 4, versículo 1 ao capítulo 6, a igreja e a armadura de Deus, capítulo 6, e capítulo 6, versículo 21, conclusão. Então, a todo momento, Paulo vai falar sobre a igreja. Ele traz essa ideia falando sobre santos, sobre fiéis, enfatizando essa nova posição dos crentes que estão em Cristo, ou seja, que estão nessa igreja. Ele trata de alguns temas importantes também, que fala sobre a eleição, a predestinação, a adoção, a redenção e o propósito. No capítulo 1, a gente pode observar essas falas sobre eleição, predestinação, adoção e propósito, além do selo do Espírito Santo. Abre aí, Efésios capítulo 1, versículo 13 e versículo 14. Quem achou, por gentileza, pode ler. Depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa, Foi o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então, ele fala sobre essa eleição, sobre essa predestinação, sobre essa adoção, sobre essa redição e o propósito. Fala sobre o selo do Espírito, no versículo 13, que lemos agora. Isso tudo vai culminar no resgate definitivo da igreja. Então, essa questão da eleição, da predestinação, da adoção, a doutrina da adoção, que uma vez que fomos adotados por Deus, e mediante a Cristo Jesus, agora somos adotados não mais como escravos, mas como filhos. Fomos adotados por Deus mediante a Jesus Cristo. Então, fomos enxertados nesse corpo mediante a Jesus Cristo, o qual temos o Espírito Santo, que é o penhor, ou seja, ele é o selo, a garantia dessa salvação. Então, isso traz essa certeza, essa convicção e essa paz para a gente, que não é o meu esforço, não é por mim mesmo, mas pelo Espírito Santo que faz esse movimento dentro de mim. Então, Paulo continua trabalhando sobre esse tema, e quando ele chega falando sobre essa nova identidade em Cristo, é o Espírito Santo que faz esse movimento dentro de nós. Não é na nossa força, não é nosso braço. Então, em Efésios, capítulo, deixa eu achar aqui, 4, se eu não falho a memória. Ele fala, quem mentia, não minta mais. Estou em Filipenses, não vou achar nunca. Acho que é 4, ou 5, peraí. 4:28? 4:17.
Quem pode ler para a gente aí o 4:17? E Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Só um ponto aí, vai continuar lendo. Ó, lembrando que agora Cristo é o cabeça, ele comanda o corpo. Fomos salvos, resgatados, unidos em Cristo, fazemos parte desse corpo, e agora ele continua dizendo, 18. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Continua. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometeram toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendeste a Cristo. Não foi assim, ele está dizendo, não foi assim que vocês aprenderam. Ele está fazendo um contraponto com relação à vida não cristã, pegando esse exemplo do templo da deusa Diana, também, né, da vida que esse povo vivia. Não foi assim que você aprendeu com Cristo. 21. E se é que, de fato, os tende ouvido e nele foste instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retido, procedentes da verdade. Então ele vai falar, revesti-vos agora do novo homem criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Essa palavra revesti-vos dá a ideia da roupa. Ele está falando, troque a roupa. Tire agora a roupa do velho homem e coloque a roupa do novo homem. E aí, olha a sequência que Paulo vai dizer. E daí ele vai começar a, de certa forma, se despir desta velha roupa e se revestir dessa nova roupa. Versículo 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, ele está falando aqui, ó, por isso, lembra que ele falou mais acima sobre as roupas, e agora ele está falando, por isso, por essa questão, que fomos salvos, que fomos adotados, que fazemos parte do corpo, que Cristo é o cabeça, que temos o Espírito Santo como penhor, por isso, revesti-vos. Agora sim, tire a roupa do velho homem e coloque a roupa, revesti-vos, né, da roupa do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão. Então, deixa a mentira. Coloca a versão NAA para mim aí. Efésios, capítulo 4, versículo 25. Isso. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Então, abandone a mentira e faça o quê? Fale a verdade. Tire a roupa da mentira, coloque a roupa da verdade. 26. Fiquem irados e não pequem. Não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês. O que ele está dizendo sobre isso? Você pode ficar nervoso, mas não deixa que isso vá para outro dia. Resolva essa amargura no seu coração. Tira esse rancor do seu coração. Eu vou ficar aqui, Maiara, vou ficar aqui. Nem dê lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Tire a roupa
da pessoa que roubava. Não roube mais. Também não só fique nisso, né? Mas que ele vai lá. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Então, se a pessoa estava roubando, ele está partindo do princípio seguinte, que se a pessoa estava roubando, se era por necessidade, falou, não faça mais isso, mas agora trabalha. Tira a roupa, desculpe o termo, tira a roupa de vagabundo e coloque a roupa de trabalhador. Vai trabalhar. Né? E para você ter com que repartir com os necessitados. 29. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja. E tem algumas outras versões aí, está dizendo o quê? Palavra torpe, né? Palavra chula. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja. Então, irmãos, isso aí está falando para quem? Para os santos. Para os santos e para os fiéis. Está falando, não saia da sua boca. Lembra da musiquinha? Cuidado, boquinha, no que fala. Não é? Exatamente isso. Mas, ele não diz só o não fazer, mas ele diz o que fazer. É o tirar a roupa, né? E revestir, e colocar a roupa que precisa ser colocada. Não saia da boca de você nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Que coisa, hein, irmãos? E aí, se é fácil ou difícil? Quem coloca em guarda, quem vigia a boca, quem vigia a língua, né, controla o corpo, diz a palavra. Então, isso. Então, cuidado com o que sai da sua boca. Tira a palavra suja e coloca palavra de edificação conforme a necessidade, que transmita graça aos que ouvem. Quem está te ouvindo percebe que você é um cristão, que você nasceu de novo, que você pertence ao corpo de Cristo? Né? Ou não só por jargão, irmão, ou bordões crentes, né? Que fala assim, misericórdia, né? Ou está repreendido, ou o crentez, né? Está amarrado, e por aí vai. Aí a pessoa fala assim, é crente. Não, às vezes o ímpio está falando isso. Quando você fala alguma coisa e o ímpio fala assim, está amarrado, né? E você fala, é crente. Não, é ímpio mesmo. Mas ele está entendendo que tem alguma coisa aí maligna que precisa sair de perto. Então, será que você fala, Paulo está dizendo, está transmitindo graça aos que ouvem? Né? Quem está te ouvindo fala assim, nossa, tem uma palavra, esse cara é diferente, esse jovem é diferente, essa mulher, esse homem é diferente. 30. Então, ele está falando para santos e fiéis. A palavra fiel, ela dá a ideia também da fidelidade, da perseverança. Você consegue perceber nessa trajetória que Paulo constrói sobre a questão da perseverança para aqueles que estão em Cristo, naqueles que estão no Espírito. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Isso é importante. Não entristeça. Ele fala, resiste o diabo, não entristeça o Espírito Santo. Como é que eu posso entristecer o Espírito Santo? Fazendo tudo aquilo ali que ele falou para não fazer. 31. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Em outras versões, gritaria está escrito o quê? Deixa eu ver aqui na minha versão. Está gritaria mesmo? Calúnia, né? Então é calúnia aí. Então aquela questão que nós vimos esses dias naquele vídeo que causa aquela gritaria dentro da igreja. Olha, ontem eu estava assistindo um vídeo
Eu não sei que igreja é aquela. Quer dizer, eu li, mas eu não me recordo onde é. Mas era uma Assembleia de Deus, onde parece que um pastor morreu, e eu acho que o outro que assumia era genro dele, uma coisa assim. E parece que tinha um estatuto, e o estatuto foi mudado na época com esse pastor que estava vivo, e, de acordo com esse novo estatuto, esse novo pastor ia assumir a igreja. Meu irmão, eu estava vendo aquele vídeo e me colocando na situação daquele pastor. Eu não sei a situação da igreja, mas me coloquei na situação do pastor, que estava vergonhoso. O pastor tentava falar, e o pessoal filmando e falando assim, não, que não sei. Tinha um povo que estava calado, e o lado de cá parecia que estava empolvoroso, assim, não sei o que, sabe aquelas pessoas que quer que zumba mesmo, briga, dentro da igreja. E o pastor falava, irmãos, olha só, o estatuto agora vai oficializar que eu sou... Não, porque você que não sei o quê, você que tramou isso tudo e não sei o quê e tal. Não sei que raio que estava acontecendo naquilo. Mas, olha, a vergonha. Aquilo foi para as redes sociais. Imagina o ímpio vendo isso, uma coisa dessa. E eu fiquei pensando assim, ali, né? Não sei como é que... Quer dizer, sei que é governo episcopal, mas como aquelas lideranças iam lidar com aquilo. Mas, irmão, eu pensei assim, no mínimo, uma coisa acontece isso no meio presbiteriano, no mínimo os presbíteros, os diáconos e os oficiais, né, ia falar assim, meus irmãos, acabou o assunto, nós vamos fechar aqui a igreja e todos vão sair. O pastor tentando falar, e o povo cai em cima dele. Teve uma hora que ele falou assim, nós vamos apagar a luz. Não vai apagar a luz. O que o pastor falava, o povo ia contra. Falei, o que está vendo? E filmando, pior de tudo, que nem para desligar a câmera, para resolver entre eles ali, e tudo bem. Não, mas com a câmera ligada. Então, quando fala sobre essa questão lá no versículo 31, gritaria e blasfêmia. Gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Era exatamente isso que eu estava vendo. Gritaria e contenda. 32. Pelo contrário, aí ele fala, tira a roupa da gritaria, da blasfêmia, da maldade, e agora ele coloca qual roupa que vai revestir. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. 33. Foi para o 5. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Continua. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, com oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. 3. Que a imoralidade sexual e toda impureza e avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém aos santos. Está falando, nem conversa fiada, irmão. Nem conversa fiada. 4. Não use linguagem grosseiras. Não diga coisas tolas, nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, diga palavras de ações de graças. Não diga coisas tolas, não diga coisa indecente, tire essa roupa da tolice, sejam imitadores de Deus, ele está falando, e coloque roupas novas. Não use linguagem... já li isso. 5. Fiquem sabendo disto. Ele vai explicar. Nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Vai. Não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. O que ele está dizendo? Não adianta, deixa ninguém te enganar, falando que isso pode, né? Hoje em dia está muito assim, pode sim, pode, não tem nada a ver.
tem nada a ver, isso não tem nada a ver. Não deixe ninguém enganar vocês com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Que coisas? Essas que ele falou. 7. Portanto, não participem daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas. Está falando do passado dos ímpios, desses santos, né? Quando eram ímpios. Porque no passado, quando vocês não tinham o Espírito Santo, quando vocês não tinham sido adotados, quando vocês não tinham sido regenerados, vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Então há um proceder cristão. Paulo está falando, há uma vida cristã a ser vivida. Tá? Então não é uma questão de isso pode, isso não pode, isso está certo, isso está errado. É um novo viver, você nasceu de novo, agora a sua vida é outra. E o reflexo disso são essas práticas que Paulo está dizendo. 9. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. 11. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Além de não fazer, ele está falando, não seja cúmplice. Pelo contrário, olha, ele sempre está fazendo esse contraponto. Pelo contrário, tratem de reprová-las. Não é não ser só cúmplice. Sabe aquele que fala assim, não, eu não faço nada. Mas não é só não fazer nada. É reprovar. Paulo está falando, reprova isso. Você está vendo o que está sendo feito? Reprova, pode falar. Eu fiz uma viagem para Nápoles, e nós alugamos uma casa militar. E os colegas de trabalho começaram a trazer mulheres para dentro da casa. E eu era o único cristão dentro da casa. Aí eu li essa palavra. Aí eu chamei os colegas. Falei assim para eles, olha, nós combinamos uma coisa. Se tivesse alguma coisa que estivesse incomodando, um apenas, a gente ia parar de fazer. Então, vocês estão trazendo essas mulheres para dentro da casa. Eram homens casados, né? E eu falei, isso daí está me incomodando. Ou vocês param com essa prática de trazer essas mulheres, ou eu, a partir de amanhã, não vou estar mais dentro dessa casa. Porque essa palavra veio ao meu coração para mim não ser cúmplice. Porque eu falei assim, se chegar um advogado e falar assim, Alberto, esse teu amigo trouxe mulher para a tua casa, o que eu teria que falar? Trouxe. Estava sendo cúmplice daqueles pecados ali, né? E aí, a partir daquele momento, eles pararam de trazer. E Paulo convida a gente a falar assim, bota a cara aí a tapa, bota a cara para o jogo. Né? Não é só não participar, eu não participo, mas reprova. Próximo. Pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Por isso é que se diz, desperta você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Cristo nos salvou, nos levantou dentre os mortos, somos iluminados por Ele. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não vivam como vocês vivem. E vivam não como tolos, mas como sábios. Aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor.
E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, ou à contenda, mas deixem-se encher do Espírito Santo. Falando como? Aí, né, ele vai dar o como. Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando louvores com o coração ao Senhor. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele que interessante, ele sempre vai fazendo esse contraponto. Tire essa roupa velha, coloque a roupa nova, abandone isso, né? E reprove isso, faça isso, não apenas abandone, mas faça o contrário disso, né? Não fale palavras insensatas, pelo contrário, fala palavras agradáveis. E aí ele fala, não se deixe encher de vinho, mas se deixe encher do Espírito Santo. Tem gente que usa esse texto para dizer o seguinte, eu posso beber, eu não posso me embriagar. Paulo não está falando nem de bebida. A pessoa se debruça nesse texto, se apoia nesse texto para dizer acerca da bebida. Paulo está dizendo que eu posso beber, não posso me embriagar. Paulo não está nem falando de bebida. Pelo contrário, ele está falando, olha, uma pessoa bêbada é guiada pela bebida. E uma pessoa do Espírito é guiada pelo Espírito. Então, deixem-se ser cheio do Espírito Santo. Permita-se ser cheio do Espírito Santo. Paulo está dando ênfase não à bebida, mas sim a ser cheio do Espírito Santo, a viver uma vida no Espírito. Então, nesse contraponto, onde Paulo está falando sempre, abandone essas coisas, deixe essas coisas, pare de fazer essas coisas. Mesma coisa para a bebida. Pare de ficar diante da bebida e fique diante do Espírito, seja cheio do Espírito Santo. É isso, simples, que o Paulo está dizendo. E muitas vezes a pessoa se apoia nesse texto para dizer, não, eu posso beber, eu não posso me embriagar. Paulo disse, não vos embriagueis, né? Mas não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo, seja cheio do Espírito Santo. E se você não está sendo cheio do Espírito Santo, né? Você se apoia, vou te dar a palavra, você se apoia e não se embriagar. Não, eu posso beber e não posso me embriagar, eu não estou em pecado. Mas o ser cheio do Espírito Santo que tem que ser, você não é. Então, você também está em pecado. Que a pessoa pega uma passagem e fala, essa passagem, então, aqui me dá a possibilidade de fazer isso aqui, porque não está errado até determinado ponto. Aí, lembrando até o que o pastor Vinícius estava pregando hoje de manhã, que eu já ouvi até uma mensagem falando disso, que a gente, às vezes, quer pegar o Evangelho e quer fazer dele retalhozinhos para ir cobrindo áreas específicas da nossa vida e deixando o resto com roupa nova. Aí é aquilo, né? Uma hora tende a dar errado, porque você não quer pegar o Evangelho e vestir como uma roupa nova toda. Você quer pegar um retalhozinho aqui, isso eu tomo para mim, isso eu não tomo. E aí é para a gente observar, né? Para buscar adequar a nossa vida ao Evangelho e não o Evangelho à nossa vida. Com certeza. Interessante que a igreja em Éfeso já havia experimentado um avivamento. Estou tentando achar o texto aqui, não sei se você lembra quando Paulo esteve num local e o povo começou a jogar os livros de magia e queimar os livros, está em Atos, não sei se 19 ou se 20, quem achar aí. E o povo já tinha experimentado um avivamento. E mais ou menos 2 anos depois, Paulo está falando para esses santos, para esses fiéis, para eles perseverarem e para eles serem cheios do Espírito Santo. Para eles serem cheios do Espírito Santo. Então, eu estou terminando, e isso vai culminar naquilo que Paulo sempre está falando para eles andarem em Cristo e andarem em luz e lutar contra os espíritos malignos que tentam contra o crente. Achou? Alguém achou? Atos 19, 20. Então, Paulo vai falar, revistam-se da armadura de Deus, agora sim, para lutar contra os inimigos de Deus, né?
e andem segundo aqueles que nasceram de novo. O interessante é que Apocalipse, capítulo de número 2, vai dizer assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Eu estou lendo o Apocalipse capítulo 2. O teu labor como a tua perseverança. Lembra dos fiéis? Pois bem. E que não podes suportar homens maus. E que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. Estão ali refutando. E os achaste mentirosos. E está refutando. Lembra do não ser conivente? Está falando para a igreja de Éfeso. E tens perseverança. E suportaste as provas por causa do meu nome. Lembra sobre as armaduras, falando sobre lutar? Sobre o meu nome. E não te deixaste esmorecer. Versículo 4. Tenho, porém, contra ti... Agora vem. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Você abandonou o seu primeiro amor. Versículo 5. Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro, o seu candeeiro, do lugar dele. Do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato que odeia as obras do Nicolaíta, as quais eu também odeio. Então, o que acontece? Era uma igreja que havia experimentado um avivamento, era uma igreja que havia experimentado a doutrina do apóstolo Paulo em cartas, seja cheio do Espírito Santo. Estava falando: olha, vocês são perseverantes, vocês rejeitam o mal, são pacientes, porém, já não sabem mais por que fazem isso. Abandonou o primeiro amor. E muitas vezes nos encontramos assim. Estamos na igreja, lemos a Bíblia e não sabemos mais por que fazemos. Fazemos porque precisamos, por desencargo de consciência. Eu tenho que ler a Bíblia hoje, porque senão eu não bato minha meta. Eu preciso orar hoje por desencargo de consciência, que senão aquele pecado me assombra. Fazemos no mecânico, mas não é assim. Devemos fazer por amor. E a igreja em Éfeso ouviu: tem uma coisa contra você, você abandonou o primeiro amor. Você está fazendo tudo bonitinho, mas já não tem amor no teu coração. Você ama Jesus, irmão? Amém? Você ama Jesus? É esse amor que Paulo enfrentou esses desafios, porque Paulo estava na prisão, porque Paulo sofreu. Em prol desse amor, por causa desse amor, que Paulo passou por tudo isso. E hoje não vemos mais a igreja em Éfeso. Provavelmente ela não ouviu esse conselho, as instruções que faça as obras que fez no início. Faça as obras que você fez no início. Provavelmente essa igreja em Éfeso não ouviu esse conselho do próprio Senhor. E esse candelabro, a luz, o próprio Senhor foi retirado dessa igreja, porque já não havia mais amor. Que coisa, né? Que coisa. Então, meus irmãos, cuidado. Cuidado. Examine, pois, o seu coração, e viva uma vida para a glória de Deus em amor, não como religiosidade. Eu não posso fazer isso. Eu não posso ir numa festa. Eu não posso numa festa que tem bagunça,
Não é que eu não posso, eu não quero, eu entendi. O Senhor está comigo e eu sei que Ele não se agrada, e por amor a Cristo, né? Por amor eu reprovo essas coisas, por amor a Cristo, e por amor também à igreja, aos meus irmãos. Tá? Então, fique com mais esse estudo, que o Senhor assim muito nos abençoe. Voltemos, pois, às primeiras obras. Amém? Pai Santo, muito obrigado por esse dia. Nós te damos graças e louvamos o teu nome. Muito obrigado pela compreensão da sua santa palavra. Oramos assim em nome de Cristo Jesus. Amém. Vai na paz, meu irmão. Deus assim